Bem-vindo ao Mundo Jovem. E hoje o nosso bate-papo vai ser papo de lutador. Estou aqui com o Charles do Bronx. Ele que foi número 1, já considerado por uma finalização inédita no UFC. Muito obrigado, Charles, por estar aqui no programa e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço de coração estar aqui no programa de vocês aí. Espero que todos possam gostar do nosso bate-papo. Já entrando aqui em clima para o pessoal que está em casa conhecer mais sobre o Charles. Cara, quando que começou essa vontade de você fazer artes marciais? Então, a gente, minha mãe e meu pai sempre colocou eu e meu irmão para estar aí no meio dos esportes, jogava bola, fazia karatê, natação. Minha mãe tinha um carrinho de lanche na rua nossa ali. E um rapaz uma vez chegou pra gente e falou, pô, deixa eu levar os filhos pra treinar junto com o meu jiu-jitsu. E minha mãe falou, se eles quiserem ir, gostarem, pô, com certeza. E a gente foi uma vez só, eu e meu irmão, gostamos e estamos até hoje aí. E essa vontade, o primeiro campeonato que você participou, com quantos anos, como é que foi? Então, eu entrei com 12 anos, meu irmão, se eu não me engano, tinha 10 anos, eu lembro que eu tinha 12. E eu entrei, depois de 3 meses, eu lutei a primeira etapa do Paulista. O Paulista tem 3 etapas abertas e 1 fechada, e graças a Deus eu fui, lutei, ganhei. E eu falei, pô, vamos continuar, né? É legal e tal. E é uma equipe boa, uma equipe que tinha bastante gente lutando na época. E, pô, eu gostava bastante de lutar os campeonatos de jiu-jitsu. E quando eu lutei a primeira e ganhei, eu falei, legal mesmo, vamos continuar. Tem o dom. Pô, é legal. Quando a gente vai a primeira vez e dá certo, acho que a gente fala, pô, é legal mesmo. Quando a gente vai e perde, a gente fica meio ali, meio naquela, e é difícil a gente voltar. Mas quando a gente vai e ganha na primeira, pô, eu tinha 3, mas eu acho que era isso, mais ou menos 3 meses. Ou foi 3 meses ou menos que eu fazia jiu-jitsu. Quem faz jiu-jitsu sabe que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, ele é muito difícil mesmo de se aprender. Você tem que prestar bastante atenção e graças a Deus eu fui lá e ganhei, então eu fiquei muito feliz. E o primeiro campeonato que você ganhou? Então, foi esse. O primeiro campeonato que eu ganhei mesmo foi esse. Porque assim, o Paulista ele tem três etapas abertas e 1 fechada, são campeonatos. Eu fui e ganhei esse, já ganhei, graças a Deus, ganhei Mundial, Brasileiro, entre outros campeonatos de jiu-jitsu que teve aí, graças a Deus eu fui e ganhei. E aí tem uma história sua com alguns amigos seus que você falava, poxa, vocês paravam para assistir algumas lutas, você falava, poxa, um dia vocês vão me ver numa capa de revista, um dia vocês vão me ver pela televisão, vão estar torcendo aqui por mim, eu vou estar lutando. Conta pra gente mais sobre essa história. Assim, graças a Deus, né, tudo aquilo que eu sempre quis, minha mãe sempre me ensinou a falar, pô, se você tiver fé e pedir pra Deus, meu pai falava a mesma coisa, se você tiver fé, você pedir pra Deus mesmo com muita vontade, se você for merecedor disso, você vai ter. E sempre, toda vez que eu sempre quis alguma coisa, eu sempre tive muita fé e sempre falava assim, pô, um dia eu vou sair na capa da revista. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a primeira coisa que eu vi lá, eu vi umas fotos de grandes lutadores na capa de revista, e eu falei pro professor assim, acho que meu primeiro dia de jiu-jitsu, segundo dia, eu falei, um dia vocês vão estar sentados aí, me vendo na capa da revista. E muita gente acreditava, outros davam risada. E quando eu comecei a lutar MMA mesmo, a gente ia ali no Açaíba, lá no Guarujá, e a gente muito ia ver o UFC lá, toda a equipe ia ver o UFC, amigos nossos, família. E uma vez deu vontade de eu falar, eu falei assim, um dia vai estar todo mundo sentado aqui assistindo o UFC, quem vai estar lutando lá e vocês vão estar torcendo vai ser eu. E a mesma coisa, alguns deram risada, outros falando, Deus, tenho muita fé que vai ser mesmo. E hoje, graças a Deus, é isso que acontece. Muita gente vai pro UFC lá, quando eu vou lutar, para assistir, torcer por mim, e o Fábio, que é dono do açaí lá, fica muito feliz. Legal, cara. E lá também, assim, quando tem as lutas do UFC, lota, né? Lota. Quando qualquer UFC que vai ter, que ele coloca lá no telão dele pra ver, lota, porque hoje o UFC é a Fórmula 1, né? Como se fosse uma Fórmula 1, em todo lugar que tem, o pessoal quer ver. Quando eu vou lutar na minha academia, minha noiva sempre tá botando telão, e a minha academia enche de gente que tá querendo ver. Se você vê em barzinho, o pessoal tá vendo. Um que tem o PPV em casa, avisa para para outro, quando vai ver tem 200 pessoas assistindo, então é legal. Todo lugar que tem, todo mundo quer ver. Tá bacana. Olhando. Em 2008, foi quando você entrou no UFC? Acho que é isso mesmo, 2008 entrei no UFC. Agora, conta mais pra gente sobre a GP. GP Predador. GP Predador, você foi campeão do GP, em uma noite você teve que lutar 3 vezes.
Quando eu completei 18 anos, eu estrei profissionalmente, eu lutei uma luta só amadora. E quando eu completei 18 anos, eu lutei meu primeiro evento de MMA mesmo profissional, que foi o GP do Predador. Se não me engano, foi o GP do Predador 9. Eu fiz 3 lutas na noite. Eu finalizei o Jackson Pontes. A minha segunda luta, eu nocauteei o Viscardi Andrade, que hoje é um dos lutadores do UFC, que ele participou do TUF do Brasil agora nesse último que teve. E nocauteei também o Diego Braga. Então, pô, já comecei no mundo do MMA com o pé direito aí, vencendo de grandes lutadores, cara que tem grandes nomes, hoje são grandes nomes. E graças a Deus aí, na época eu só fazia jiu-jitsu, eu finalizei um só e nocauteei 2. Então, graças a Deus me abençoou mais uma vez e eu consegui vencer 3 lutas na noite e ser campeão do GP do Predador 9. Como que funciona, o Charles? Porque assim, a gente vê o pessoal lutando, você se cansa também. E aí você teve 3 lutas numa mesma noite, você não fica cansado, não foi cansado, não perde rendimento por isso? Então, é assim, né? Tudo que você faz na sua vida, você tem que batalhar, você tem que treinar bastante para isso. Um jogador, ele tem que treinar bastante, acho que todo esporte. E a gente tem que trabalhar conforme o nosso trabalho, né? Eu sabia que eu teria 3 lutas na noite, então eu treinei bastante duro, porque se eu vencesse a primeira, eu saberia que tinha a segunda e assim, consecutivamente. Então a gente treinou bastante mesmo para eu poder ter gás, para eu poder estar tentando acabar as lutas antes do tempo. Graças a Deus eu consegui finalizar o Jackson no primeiro round. O Viscardi eu consegui nocautear no segundo. O Diego consegui, graças a Deus, nocautear no primeiro round. Mas cansar a gente cansa, se machuca, mas tudo tem um trabalho, né? Um tempo, se não me engano, foi 1 mês, 2 meses. Eu fiquei treinando para isso, se focando nisso, treinando duro de manhã, de tarde, de noite, para poder na hora da luta a gente conseguir fazer nosso trabalho bem e conseguir sair com as vitórias. Foi, graças a Deus, foi o que aconteceu. Pensam que é simples, mas não é simples, né, cara? É porque assim, se o cara fala assim, eu sou fã de MMA. Se você pegar e se você for ver tudo que acontece mesmo, meu, é 3 meses para você estar treinando igual louco, se dedicando, pô, deixando, graças a Deus eu não gosto muito de balada, eu não vou pra balada, essas coisas, então já ajuda bastante, eu não bebo, Você então já já ganha ajuda, com isso, né? já ganho com isso. Mas, meu, pô, eu deixo de sair com a família, às vezes a família noiva, mãe, pai, pessoas que são próximas de você, quer sair para comer alguma coisa, quer sair para ir numa praia e você fala, pô, não vou não, porque daqui a pouco eu tenho que treinar, tenho que me focar nisso. Então você tem que ter primeiramente a família que entende, a noiva que entende, pessoas que estão do seu redor que entendem bastante isso, que não ficam te perturbando porque você está, pô, deixando de fazer de ir para uma festa para poder estar descansando para treinar. Porque se você quer ser profissional, você tem que treinar de manhã, de tarde, de noite, você tem que treinar todo horário que tem. Muitas pessoas falam assim, isso é loucura. Mas é difícil pra caramba, então, e quando você, igual a minha mãe mesmo fala, aquilo que é difícil, né, é bom, o que vem fácil, vai fácil. Então, quem é lutador mesmo sabe que é difícil pra caramba, tem corte de peso, tem que deixar de fazer muitas coisas, pra você tá batalhando pra você conseguir. É difícil, mas graças a Deus tá indo, aos pouquinhos tá indo. Conseguindo. A gente falou de algumas vitórias. Agora, sobre derrota. A primeira derrota da sua carreira. Como foi? Como você sentiu? Eu tinha vencido 14, foi 15 lutas no Brasil direto, não perdi pra ninguém no Brasil. Fui embora para os Estados Unidos e também ganhei algumas. A minha primeira derrota foi pro Jim Miller. E na hora que eu tive a primeira derrota, parece que desmoronou tudo, né? Você fala, meu, primeira derrota, tal, você pensa em parar, você vem um monte de flash na sua cabeça. Mas na hora que a equipe também vem, fala para você ter calma, é um aprendizado também, porque às vezes você vai machucado e mesmo assim você quer lutar, você fala, não, eu vou lutar. Acontece coisas e você fala, não, eu vou lutar. Então eu acho que graças a Deus, eu aprendi bastante com as minhas derrotas mais do que com as minhas vitórias. Muita gente fala assim, você aprende mais com as vitórias. E outros falam ao contrário. Eu acho que a gente aprende mais com as derrotas. A derrota você para, você pensa, fala, ei, o que está acontecendo? Você está errando disso, daquilo. E quando eu perdi a primeira vez, primeiras semanas eu fiquei meio chateado. E depois eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou voltar a treinar. Eu vou ver o que eu errei, que eu acertei. Que eu errei por ele ter finalizado assim.
E pô, aí vai família, noiva, amigos, pessoas que realmente são seus amigos mesmo, não são aqueles caras que só estão na hora da vitória, são aqueles que estão na hora da derrota mesmo para te consolar, para te levantar e pô, te dizer que você é um campeão, te ajuda e falar, ó, vamos rever tudo que acontece, acho que é assim. Bom, eu quero saber sobre isso, sobre esse sentimento de você sofrer essa derrota e você, através dela, ter aquele sangue no olho de conseguir uma nova vitória para poder trazer alegria para seus familiares e para o público, né? Eu quero que você responda isso, mas vai ser logo após o intervalo. Não saia daí que o nosso Papo de Lutador vai continuar.